Olá, crianças, tudo bem? Prontos para mais uma aula? Hoje nós teremos uma aula dupla. Ler, escrever e EMAI numa aula só. Será que isso é possível? Eu vou provar para vocês que é sim. Então, olha só, as nossas atividades de hoje estarão na página 60 do EMAI e do Ler e Escrever, a página 140. Qual será então essa atividade dupla que nós vamos fazer hoje? Nós temos uma proposta de uma leitura de um poema feita pela professora. Então, nesta aula, nós não estudaremos a estrutura de um poema, somente a leitura pela professora e vocês vão ouvir o poema, tá bom? Mas o que é um poema? Um poema é um texto escrito em versos e estrofes. Ele pode apresentar, e alguns, em sua maioria, apresentam rimas. Ele tem uma leitura com ritmo, alguns também são com música. Eles expressam sentimentos e emoções de quem escreve. Então, o poema é um texto diferente, tá bom? Assim como nós já vimos receita, os poemas é também um tipo de texto, mas um texto diferente. Então, eu quero que vocês prestem muita atenção no poema que a professora vai ler para vocês agora. As borboletas, de Vinícius de Moraes. Brancas, azuis, amarelas e pretas brincam na luz. As belas borboletas, borboletas brancas, são alegres e francas. Borboletas azuis gostam muito de luz. As amarelinhas são tão bonitinhas. E as pretas então? Oh, que escuridão! E aí, crianças, gostaram do poema que a professora leu? Se eu disse que os poemas eles expressam sentimentos, qual o tipo de sentimento que você sentiu quando eu li este poema? Alegria? Medo? Tristeza? Eu senti alegria. Sabe por quê? Esse poema de Vinícius de Moraes é um poema cheio de cores. Fala das borboletas, mostra o azul do céu, né? Porque onde que as borboletas voam? No céu. Então, eu senti alegria. E você? O que você sentiu quando eu fiz a leitura do poema? Numa próxima aula, nós vamos estudar mais detalhadamente este tipo de texto. Tudo bem? Agora é que vem o desafio. Nós vamos juntar uma aula de matemática com uma aula de língua portuguesa. Então, olha só o que nós vamos aprender hoje. Poemas, problemas. Professora, o que é um problema? Problema são situações que necessitam de uma solução. Então, sabe lá na escola, quando a professora fala, vamos resolver uma situação, um problema na matemática? Pois é isso que nós vamos fazer aqui, só que em forma de poemas. Então, vamos lá para o nosso primeiro poema problema? Podem acompanhar a leitura comigo. No aquário que eu comprei, há 2 peixes vermelhinhos, um laranja, que é o rei, e mais 9 amarelinhos. Ao todo, nadando juntos, quantos são os peixinhos? Então, olha só que legal. É um problema, uma situação problema, mas lido em forma de um poema. Antes de nós resolvermos este poema, eu quero que vocês prestem atenção e algumas informações de situações, problemas que nós precisamos entender. Então, a primeira informação
são os números que aparecem no problema. Então, olha só, no aquário que eu comprei, há 2 peixes vermelhinhos, um laranja, que é o rei, e mais 9 amarelinhos. Agora, como todo problema precisa de uma solução, nós também precisamos prestar atenção na pergunta do problema. É a pergunta que vai necessitar de uma resposta ao final da nossa resolução. Então, olha só, ao todo, nadando juntos, quantos são os peixinhos? Então, esta aqui é a pergunta que eu vou precisar responder ao final do meu problema. E aí pode surgir a pergunta: professora, mas esse problema é de mais? É de menos? Como que nós podemos descobrir? Se eu sei que no aquário há 2 peixes vermelhinhos, um laranja, que é o rei, e 9 amarelinhos, e eu quero saber ao todo. Então, ao todo quer dizer que eu vou precisar juntar todos esses números para saber quantos peixes existem neste aquário. Então, vamos montar a resolução do problema? No aquário que eu comprei, há 2 peixes vermelhinhos, um laranja, que é o rei, e mais 9 amarelinhos. Então, olha só, ao todo, nadando juntos, quantos são os peixinhos? Como esse problema, ele tem as figuras que nós podemos fazer a contagem, então eu não preciso pegar palitinho, nada, nem lápis para fazer as contas. Eu posso contar os peixinhos que tem aqui no aquário. Então, vamos fazer a conta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu sei que neste problema eu tenho um total de 12 peixes nadando neste aquário. Vamos para o próximo problema? Então, vamos agora ao nosso segundo poema problema. Leitura. Theo tem um gato que se chama Tiquinho. O menino colocou em seu prato 12 cenouras e um peixinho. Tiquinho comeu metade das cenouras e o peixe inteirinho. Você sabe me dizer quanto sobrou em seu pratinho? Então, este problema aqui ele é um pouquinho mais complicado e vocês vão entender por quê. Então, vamos fazer a marcação dos números do problema. Então, Theo tem um gato que se chama Tiquinho. O menino colocou em seu prato 12 cenouras e um peixinho. Tiquinho comeu metade das cenouras. Então, aqui tem uma situação que eu vou precisar resolver. Metade das cenouras e o peixe inteirinho. Agora a pergunta: você sabe me dizer quanto sobrou em seu pratinho? Então, esta daqui é a pergunta, tá bom? Esta é a pergunta do poema. Eu vou ter que descobrir quanto sobrou no pratinho do gatinho. Então, vamos tentar resolver. O menino colocou no prato quanto? 12 cenouras. Quatro, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para a cenoura, 11, 12. 12 cenouras e um peixinho.
Então, isso foi o que o Theo colocou no pratinho do gatinho. Só que o gatinho comeu tudo? Ele não comeu tudo. Quantas cenouras ele comeu? Metade das cenouras. Ele não comeu as 12 cenouras. Como que eu vou saber agora qual que é a metade dessas cenouras? É como se eu pegasse essas 12 cenouras e dividisse ela em 2 pratinhos. Então, eu vou deixar metade aqui, para saber quantas cenouras ele comeu. Então, vamos tirar as cenouras daqui. 2 cenouras, 3 cenouras, 4 cenouras, 5 cenouras e vamos tirar mais uma. E vamos ver se já deu certo. E 6 cenouras. Vamos ver quantas cenouras tem em cada pratinho? 1, 2, 3, 4, 5, 6 cenouras. E no outro pratinho? 1, 2, 3, 4, 5, 6 cenouras. Então, se ele comeu só a metade das cenouras, quantas cenouras que o gatinho comeu? 6. Eu dividi as 12 cenouras em 2 pratinhos para saber quantas cenouras ele comeu. Então, ele comeu 6 cenouras. E o peixe, ele comeu todo? Comeu o peixe inteirinho. Então, o que sobrou no pratinho do Tiquinho? Somente 6 cenouras. Esta daqui, então, seria a resposta do nosso problema, tá bom? Sobrou em seu pratinho 6 cenouras.